praticado, inclusive por meio de artigos. Não havia proporcionalidade entre o crime cometido e a pena aplicada. O que isso quer dizer? Exatamente pela falta do Instituto Direito, né, como nós temos hoje, entendeu? Não existia proporção à pena aplicada ao cidadão que cometia certa infração. E essa infração geralmente era uma infração que afetava o social como um todo, tá? Não existia um direito institucionalizado, era quase como um direito natural, né? Você ofendeu a este grupo aqui, você vai ter que pagar pela ofensa praticada. E é óbvio que se não existiam leis que regulassem esse tipo de coisa, obviamente não existia proporcionalidade quanto a este castigo. Bom, período da vingança. Vamos entrar aqui, ó. Períodos da evolução histórica do direito penal. Período da vingança. Surge desde a origem da humanidade. Prolonga-se até o século XVIII. Tendo início nos tempos primitivos, nos primórdios da humanidade, o período da vingança prolonga-se até o século XVIII. Tá? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que eu estou olhando o material de vocês em outro computador, por isso que às vezes eu desvio o olhar. Nos tempos primitivos, não se admitia a existência de um sistema orgânico de princípios gerais, já que grupos sociais dessa época eram envoltos em ambientes mágicos e religiosos. Se eu sou vocês, eu sublinho mágicos e religiosos. Fenômenos naturais como a peste, a seca e erupções vulcânicas eram consideradas castigos das divindades, ou seja, castigos divinos, pela prática de fatos que exigiam reparação. Então, o entendimento daquela época não era um entendimento tão lúcido, né, vamos dizer assim, quanto na atualidade. As pessoas daquele período entendiam que quando aconteciam catástrofes geralmente naturais, né, como erupções vulcânicas, secas ou enchentes, fosse o que fosse, isso eram as divindades cobrando, entendeu? Atitudes humanas em relação aos crimes praticados por estes mesmos humanos. Tá? Então, naquela época, a mentalidade era essa, eram castigos que vinham dos seres divinos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar aí, tá? Pode-se distinguir as diversas fases da evolução da vingança penal como a seguir: fase da vingança privada, fase da vingança divina e fase da vingança pública. Eu tentei fazer, assim, uma diferenciação muito básica entre essas três fases para que vocês possam entender e vão entender, porque eu sei a turma inteligente que eu tenho, entendeu? De maneira bem simples, mas que realmente tragam entendimento daquele período para que a gente possa compreender o porquê de certas coisas até hoje. Então, vamos lá. Entretanto, essas fases não se sucedem umas às outras com precisão matemática, porque, em verdade, na história não existe um contador, né, matemático que especifique para a gente, durou de tal fase a tal fase. Isso é muito, eles falam de forma muito genérica. Então, a gente dividiu nessas três fases para que a gente possa ter uma referência, mais ou menos, para que o aluno não fique perdido, né? Mas, em verdade, o que é importante para a gente é entender como isso funcionou. Não exatamente a fase histórica, até porque nós somos estudantes de direito e não de história, né? Então, o importante para a gente é entender o funcionamento, não os anos em si, tá? Uma fase convive com a outra por largo período, até constituir a orientação predominante, para em seguida passar a conviver a que lhe segue. Assim, a divisão cronológica é meramente secundária, já que a separação é feita por ideias. E para a gente o importante realmente são as ideias, que foram o que refletiram, né, o que trouxeram reflexos para a atualidade de tudo isso que ocorreu ali, que nós vamos ver agora. Fase e influência da vingança penal.
nós entramos agora na fase da vingança privada. O nome vingança já não é uma coisa muito legal, né? Mas nós vamos entender melhor como funcionou. Neste período histórico, na vingança privada, cometido um crime, ocorria a reação da vítima, dos parentes e até do grupo social, que na época eram considerados tribos, né? É como se hoje houvessem várias castas sociais. Naquele período eram tribos sociais, né? Cada grupo formava a sua pequena sociedade, que agiam sem proporção à ofensa, atingindo não só o ofensor, como todo o seu grupo. A inexistência de limites, ou seja, a falta de proporcionalidade, imperava no revide a agressão. O que isso significa dizer? Se o meu grupo, tá, que era um grupinho aqui, fosse, e alguém desse meu grupo fosse numa outra tribo social e fizesse mal a alguém de lá, esse alguém de lá teria quase que uma permissão para vir ofender o meu grupo de maneira desproporcional. Eu fui lá e dei um peteleco num cara de lá, o cara de lá veio e arrancou 3 dedos meus, mais um braço do meu pai, entendeu? E furou o olho da minha tia. Olha que coisa bacana, entendeu? Então não existia realmente essa proporcionalidade como forma de castigo à atividade praticada por mim. Que horror. É isso aí, Rafaela. Isso é para vocês entenderem. Eu gostaria muito que vocês conseguissem assim ter um raciocínio jurídico para vocês entenderem o quanto é importante, ainda que falho, tá? Que falha, né? A nossa lei hoje, a importância que existe é exatamente porque nós passamos por situações históricas como essa, que levaram à lapidação daquilo que hoje nós chamamos de direito. Porque tudo isso que a gente passou serviu como uma forma de aprendizado para ver o que melhor se aproxima daquilo que a sociedade tem como correto. E se a gente não tivesse as regras jurídicas pertinentes ao direito penal hoje, a coisa talvez funcionasse dessa mesma forma aí. E a gente tem que ter essa noção para ver a evolução histórica, né, do porquê hoje as coisas são como são. Poderiam ser melhores, mas eu acho que tudo caminha, né, para uma melhora. Vamos tentar seguir aqui, mas é um horror mesmo, Rafaela. Bom, 2 grandes regulamentações com o evoluir dos tempos encontraram-se fundadas na vingança privada. Uma delas é a Lei de Talião e a outra é a composição. Acredito que vocês já tenham estudado sobre ambas, né? Mais aprofundadamente, inclusive. Apesar de se dizer comumente pena de talião, não se tratava propriamente de uma pena, olha isso, mas de um instrumento moderador da pena, o qual consistia em aplicar ao delinquente ou ofensor o mal que ele causou ao ofendido na mesma proporção. Ou seja, nós saímos daquela crise do tu me deu um peteleco, eu arranco 3 dedos teus, que é a famosa falta de proporção, né? Para a lei de Talião, que é o famoso, o quê? Dente por dente, olho por olho. Tu arrancou um dedo meu, eu vou lá e arranco um dedo teu. Não é bom, mas já houve uma certa melhora na aceitação desses castigos. Posteriormente, origina-se a composição, sublinhe isso aí, tá? Através do qual o ofensor comprava sua liberdade, olha, se liga, com dinheiro, gado, armas, né? Entre outras coisas que ele tinha para servir de moeda, né? Adotada também pelo Código de Hammurabi, que foi advindo da Babilônia, pelo Pentateuco dos Hebreus e pelo Código de Manu, na Índia. Foi largamente aceita pelo direito germânico, sendo a origem remota das indenizações civis e das multas penais. Olha que coisa interessante, olha a importância do porquê a gente tem que aprender aquilo ali.
Porque ainda hoje nós trabalhamos com situações bem análogas àquelas ali que a gente está vendo. Elas só foram adaptadas, melhoradas, mas foram institucionalizadas naquilo que a gente acaba seguindo no direito ainda hoje, tá? Mas de forma mais lúcida, né? Então, por isso a importância da gente ter pelo menos noção de como funcionou em tempos remotos toda essa sistemática, né? De como surgiu a situação do direito, da justiça, do jurídico. Isso é muito legal, porque em verdade nós só readaptamos a atualidade a uma situação já existente, né? Nós só melhoramos, a verdade é essa. E todo esse estudo travado serviu para evitar hoje aquilo que eles sofreram, né, em períodos passados. Tudo bem aí, meu povo? Bom, obrigada, Gislaine. Aí saímos da fase da vingança privada e vamos entrar agora, viu? Nem doeu, né? Vamos entrar agora na fase da vingança divina, que nós vamos ver que tem pequeníssimas diferenças, mas que existem. Então vamos lá. Nesta era, a religião atinge influência decisiva na vida dos povos antigos. A repressão ao delinquente nesta fase tinha por fim aplacar a ira das divindades ofendidas pela prática do crime, bem como castigar o infrator. Olha bem, então já não temos mais aquela certa mentalidade de que você me ofendia aqui, eu te ofendi ali, né? Era quase como uma troca justa. Não existia, em tese, essa ideia de aplacar a ira divina, né? E sim núcleos sociais que eram chamados de tribos. Mas vamos ver como isso funcionava. A administração da sanção penal, nós estamos falando de pena, ficava a cargo dos sacerdotes. E que fique claro que esses sacerdotes não necessariamente têm a ver com os sacerdotes que vocês conhecem hoje, tá? Encarem sacerdotes neste período ali como toda e qualquer pessoa responsável pela parte religiosa, pela parte curandeira, pela parte mística de cada grupo, tá? Então, cada um possuía o seu próprio sacerdote. Só o que está trabalhando. Ah, tá. Então, vamos lá. Que os sacerdotes ficavam a cargo dos sacerdotes, né? Que eram mandatários dos deuses, ainda tem mais essa, né? Eram pessoas ligadas diretamente ao cara lá de cima. Encarregavam-se da justiça. Então, olha a gente aí na mão daquilo que a gente tem em regra como uma coisa assim, né? Fantasticamente sem materialidade, né? Aplicavam-se penas cruéis, severas e desumanas. A vis corporis era usada como meio de intimidação. Ah, meu povo, olha aí surgindo a questão que eu já expliquei para vocês no primeiro dia de aula sobre as 3 funções da pena: punir, intimidar e recuperar ou ressocializar, né? Olha a vis corporis ali, ó. Era usada como meio de intimidação. Então percebam que houveram várias adaptações para aquilo que nós chegamos hoje, né? A intimidação era o quê? Tô punindo e tô intimidando. Porque se ela sofrer os castigos que ela vai ter que sofrer e todo mundo vai ver, quem quiser praticar aquele ato ali vai pensar 2 vezes. E vou te falar, os castigos utilizados nesse período ali eram completamente desumanos mesmo. Bom, no Oriente Antigo, pode-se dizer que a religião confundia-se com o direito. Isso até em dias atuais acontece muito, né?
A gente vê em certos países aí, até hoje, a religião se confundindo com o direito e principalmente com a política, né? A gente vê guerras travadas porque confunde-se religião com política, confunde-se religião com direito, né? Esses grupos que são disseminados aí, que a gente chama de grupos extremistas, em regra, eles são baseados em confusões históricas, né? Que não conseguem se diluir até os dias atuais e por isso geram tantos conflitos, como a gente vê acontecer até os dias atuais, tá? Assim, os preceitos de cunho meramente religioso ou moral tornavam-se leis vigentes. Por quê? Porque neste período ali, quem mandava eram as divindades. A legislação típica dessa fase era o Código de Manu, mas esses princípios foram adotados na Babilônia, no Egito, pelos 5 livros, na China, Livro das 5 Penas, na Pérsia, o Avesta, e pelo povo de Israel, tá? Então, por aí vocês vejam como isso se disseminou de forma, é até engraçado a gente falar isso, né? Globalizada, sem haver a globalização que a gente conhece efetivamente hoje, né? Que é tão diferente daquilo que a gente vê ali. Mas quem tem uma cabeça mais aberta deve estar percebendo o quanto aquilo tudo ali influenciou e influencia os dias atuais. Então, muito rapidamente, saímos da fase da vingança divina para entrar na fase da vingança pública, que também vai ter uma diferença assim, muito tênue de mentalidade desse período que nós passamos agora para vingança pública, e nós vamos ver que tanto da privada, quanto para a divina, quanto para a pública, existem nuances muito semelhantes, mas que em verdade se separam por situações totalmente distintas. Com uma sociedade um pouco mais organizada, especialmente no que tangia ao desenvolvimento do poder político, surge no seio das comunidades a figura do chefe ou assembleia. Observem vocês como isso já vem trazendo um cunho político à coisa, tá? Então, se vocês depois, quando vocês tiverem assim mais tempo e quiserem ler com mais calma, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. A pena, portanto, perde sua índole sacra, ou seja, aquela índole de cunho religioso, né, para transformar-se em uma sanção imposta em nome de uma autoridade pública. Bom, autoridade pública, nós acabamos de entrar na seara política, a qual representava os interesses da comunidade em geral, ou seja, alguém que representava, em tese, o povo, né? Não era mais o ofendido ou mesmo os sacerdotes os agentes responsáveis pela sanção, ou seja, pela aplicabilidade da pena, mas sim o soberano. E esse soberano poderia ser um rei, poderia ser um príncipe, poderia ser um regente qualquer, responsável por responder por toda uma sociedade local naquele período ali de tempo. Este exercia sua autoridade em nome de Deus e cometia inúmeras arbitrariedades. É diferente ele responder, exercer a atividade em nome de Deus. Ele exercia em nome de Deus. Não eram as divindades mandando. Perceberam a diferença? É tênue, mas existe. A pena de morte nesta época era uma sanção largamente difundida e aplicada por motivos que hoje são considerados insignificantes. Usava-se mutilar o condenado, confiscar seus bens e estender a pena além da pessoa do apenado. Geralmente atingia-se até os familiares do delinquente.
coisa que aperfeiçoada aos dias de hoje não mais ocorre, porque hoje a pena não passa da pessoa do condenado, tá? Se você resolver matar alguém, você responderá pela morte desse alguém. Você fugiu, você morreu, não cabe a ninguém da sua família, a ninguém que você conheça responder por você. Inclusive, isso é proibido, né? Se assim não o fosse, seria muito simples. Eu tenho dinheiro, eu mato alguém e pago você para ir lá me representar na hora de ser apenado. Claro que isso não pode acontecer. Isso seria uma arbitrariedade. Vamos lá, Gislaine. Esta pena se atingia mulheres nessa época. Olha, Gislaine, eu acredito que... Não, as mulheres sofriam penas também. Mas eu acredito muito mais, tá? Muito mais que os crimes praticados eram muito mais levados a sério quando eram praticados com homens do que com mulheres, até porque a gente sabe da pouca importância que as mulheres exerciam em relação à sociedade, né? Mas, graças a Deus, hoje isso também está superado. Mas elas respondiam sim, e dependendo do crime praticado, entendeu? Contra as mesmas, os infratores também respondiam, porque é óbvio que a mulher podia não ter o valor que ela possui hoje, mas quando era uma mulher principalmente de família, né? Que era a mãe, era a matriarca daquele lar, era a mulher que cuidava daqueles homens, né? Era a mãe daqueles filhos. Essa mulher tinha que ser respeitada, ela não podia ser tocada, entendeu? Então, eu acredito realmente que também sofriam as devidas consequências quem mexesse com, não todas, mas com algumas mulheres. Lamentavelmente assim, né? Graças a Deus, hoje isso acabou. Então, vamos lá. Embora a criatura humana vivesse aterrorizada nesse período da história, devido à falta de segurança jurídica, verificou-se um grande avanço no fato de a pena não ser mais aplicada por terceiros, e sim pelo Estado. E esse Estado que ali está é Estado com letra maiúscula, ou seja, aos governantes. Perceberam, então, que apesar desses governantes estarem agindo em nome do divino, né, do Senhor, na verdade, eram eles os aplicadores da pena, não Deus mandando que alguém o faça, como era na época dos sacerdotes. Então, já vimos aqui que existe uma influência direta e política, né, nessa terceira fase da vingança ali, que é a vingança pública. Até aqui tudo bem para todo mundo, gente? Deu para perceber a diferença entre essas três fases? Ficou claro para vocês isso? Beleza. Vamos lá. Período humanitário. Olha que nome lindo, né? Chegamos a uma fase um pouquinho melhor, né? Pelo menos é o que a gente acha. O denominado período humanitário transcorre durante o lapso de tempo compreendido entre 1750 e 1850. Bastante, né? Tendo seu apogeu no decorrer do humanismo. Este período foi marcado pela atuação de pensadores que contestavam os ideais absolutistas. Ou seja, já está surgindo alguém que está querendo contrariar os reis, os príncipes, né? Aqueles caras que se colocam numa situação superior hierarquicamente e que olhavam para as pessoas lá de cima. E aí começam a surgir pensadores, pessoas para a época muito mais esclarecidas, que conseguiam enxergar certos fatores e certos valores que quem estava nessa casta mais baixa não conseguia. E aí começou-se a haver uma interpretação diferenciada dos acontecimentos e começou-se a valorizar umas outras situações específicas que nós vamos ver aqui.
começou-se a contestar todo aquele comportamento existente na época, e aí surgiu essa fase aí que a gente chama de fase humanista, tá? Então vamos lá. Pugnava-se nesta época pela reforma das leis e da administração da justiça penal no fim do século XVIII. Os povos estavam saturados de tanta barbárie sobre o pretexto de aplicação da lei, porque em verdade continuou uma verdadeira carnificina. A verdade é essa. Por isso o período humanitário surgiu como uma reação às arbitrariedades praticadas pela administração da justiça penal e contra o caráter real das sanções. Qual eram os cunhos que realmente eram idealizados para a aplicação da pena nesses períodos de vingança? Olha o nome. Isso não era nada legal, né? E aí começaram a surgir pensadores com uma mente mais esclarecida que começaram a perceber que realmente as penas aplicadas não tinham um caráter assim muito pedagógico, entendeu? E aí começou-se realmente a reflexão em relação ao que vem a ser o direito penal na prática. E as evoluções que a gente vai ver começaram a surgir realmente neste período. Os escritos de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert e o cristianismo foram de suma importância ao humanismo, uma vez que construíram o próprio alicerce do período humanitário. Então, observemos que aí já estava gerando toda uma empolgação diferenciada em relação ao que vinha a ser realmente o direito. O pensamento predominante na época ia de encontro a qualquer crueldade e se rebelava contra qualquer arcaísmo do tipo: homens, resistes à dor e sereis salvos. Nossa, imagina isso. Fases e influências do período humanitário. O direito penal e a filosofia das luzes. Bom, vocês já devem ter ouvido muito sobre a filosofia das luzes, né? Inclusive, vocês estudaram isso quando mais jovens. Olha, eu falando de mais jovens, né? Quando vocês são, em sua maioria, bem jovens, né? E estudaram bem recentemente sobre a questão, inclusive, do iluminismo, né? Que provavelmente ainda está muito fresquinho dentro de vocês todo esse aspecto histórico, né? Então, vamos lá. O século XVIII é o século das luzes ou do iluminismo. Esse conceito evoca, antes de mais nada, a luz da razão. Então, nós começamos neste período, com todos esses pensadores que estavam disponíveis no momento, a pensar de maneira mais racionalizada, entendeu? Sobre todos esses determinados aspectos que já estavam se tornando para a sociedade ultrapassados, né? A luz da razão, esse termo iluminismo, né, o século das luzes, ele nada mais é do que a ideia de que a razão tirava a gente da escuridão, do desconhecimento, da ignorância e trazia a gente para uma situação mais iluminada, mais inteligente, mais crítica, né? E menos bárbara, né? Aquela barbárie que se via há tempos atrás começou a ser questionada e enxergada com maior razão, né? Razão mesmo de raciocinar. E aí começou toda uma mudança muito mais célere, entendeu? Muito mais firme e que realmente trouxeram reflexos para a atualidade em sua completude, tá? Só um momento, por gentileza. Ah, eu quero água. Isso, um chá, se tiver. Obrigada. Então, voltando aqui, é porque eu falo tanto que eu acho que as pessoas que ficam lá fora devem ficar com pena de mim, né? Porque minha garganta fica seca. E vocês, se quiserem me interromper, fiquem à vontade, hein? Então, vamos lá. O raciocínio humano
seria um meio de atingir o progresso em todos os campos, científico, social, político, econômico, moral. Por contraposição, os autores identificavam nessa época a ignorância com as trevas, entendeu? E por isso que o século das luzes, né, o iluminismo, ele foi encarado como: estou saindo das trevas, estou indo para a parte racional da coisa, né? Está havendo um entendimento muito maior daquilo que, em verdade, bastava se pensar para gerar o esclarecimento de tantas dúvidas. Dúvidas aí para vocês? Ou tá tranquilo? Tem alguém dormindo aí? Meu povo, ninguém vai falar comigo? Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Bom, nos séculos 17 e 18, o pensamento que predominava era de que o homem deveria conhecer a justiça. Não confundam, gente, direito com justiça. Em tese, as duas coisas tinham que andar em conjunto. Mas vocês vão entender com o passar dos estudos de vocês que direito é uma coisa e justiça é outra. Devem andar juntinhos, mas não necessariamente são a mesma coisa, tá? Bom, essa época, porém, foi marcada pela expansão da burguesia, classe social que comandava o desenvolvimento do capitalismo. Mas nem tudo era belo e tranquilo. Havia um grave conflito de interesses entre a burguesia, que era uma classe emergente, né? Que estava crescendo, estava saindo do ostracismo, vamos colocar assim, e a nobreza, que já existia aqui, né? Os interesses ficaram bastante conflitantes neste período. Passar aqui o materialzinho da gente. Surgiu, então, um sistema de ideias que deu origem ao liberalismo burguês. E estas ideias ganharam força através de um movimento cultural conhecido como iluminismo ou filosofia das luzes, que foi exatamente aquilo que nós falamos até agora. Os pensadores iluministas, em geral, pregavam a necessidade de uma ampla reforma do ensino, criticavam duramente a intervenção do Estado na economia e achincalhavam a igreja e os poderosos. Se a gente parar para analisar, não mudou muita coisa nesse sentido, né? Simplesmente aprimorou-se. Deus foi encarado como uma expressão máxima da razão, legislador do universo, respeitador dos direitos universais do homem, da liberdade de pensar e se exprimir. Era também o criador da lei, a qual, no sentido expresso pelo filósofo iluminista Montesquieu, era a relação necessária que decorre da natureza das coisas. Isso tudo disposto no nosso materialzinho, tá? Foram evidentemente escritos, como os de Montesquieu, Voltaire, Rousseau e D'Alembert, que induziram o advento do humanismo e o início da radical transformação liberal e humanista do direito penal. Daí a explicação para tanta coisa que hoje a gente trabalha, a gente estuda e ainda assim não conseguimos aprimorar de maneira satisfatória, né?